o nosso tema é o movimento negro. E para abordar esse tema, temos que voltar desde o início, no período colonial. Foi um fenômeno utilizado em formas de diferentes organizações para reivindicar direito para a população negra que sofre com o racismo na sociedade. Para abordar esse assunto, temos que voltar no período colonial, começando com os Zumbi dos Palmares, um escravo fugitivo que lutava contra a escravidão, criando assim os Quilombos dos Palmares, atraindo vários escravos foragidos. Uma das outras formas de resistir, a comunidade negra também fazia um abate contra a religião católica. Muitos eram da religião do Candomblé e não gostavam da religião católica e acabavam criando uma certa revolta entre eles. Isso também foi um dos motivos para o movimento negro. Durante 1880, houve um crescimento de intelectuais negros que abordavam o tema da abolição da escravatura e usavam os jornais como forma de reivindicar a escravatura. E a rainha, a princesa Isabel, como estava tendo uma atenção muito grande na sociedade naquele tempo, pois muitos países estavam abolindo a escravatura, se viu obrigada a abolir a escravatura também. E, porém, logo depois que, em 1888, no dia 13 de maio, foi abolido a escravatura pela princesa Isabel. Porém, muitos foram esquecidos pela sociedade, sendo libertos sem indenização e muitos sem trabalho, pois ainda havia muito preconceito. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre grupos sociais e culturais negros. Esse período acabou se tornando meio de denúncias dos praticados contra os negros. As dificuldades desse grupo pós-escravista, da desigualdade social entre negros e brancos, e as restrições sofridas em decorrência ao preconceito racial, o agrupamento de todas as publicações, que passou a ser conhecida como Imprensa Negra Paulista. Dentro desse período, em 1931, é fundada a Frente Negra Brasileira. Esse movimento vivia a se transformar em partidos políticos, extinto contra demais criações do Estado Novo. Bom, eu vou falar um pouco sobre a Primeira República. Durante a Primeira República, com o crescimento das cidades, os negros se reúnem em associações de caráter cultural com o fim de manter suas tradições. É preciso lembrar que estas sempre estiveram regulamentadas e eram vigiadas de muito perto pela polícia. Afinal, era preciso manter a ordem que a República apregoava e os negros eram um elemento que mais apresentava perigo para provocar uma desordem. Um exemplo claro disso é o registro obrigatório para os terreiros e casas de candomblé. Ainda assim, as cerimônias podiam ser interrompidas e dispersas pela polícia com violência. Meu nome é Melissa e eu vou falar sobre 7 de julho de 1978, manifestação histórica. Depois de muita repressão, há um processo de saturação. Foi justamente o que aconteceu a partir da humilhação vivida por 4 jovens do time de voleibol do clube de regatas Tietê. O desejo deles era apenas honrar a camiseta do clube, mas o tratamento diferenciado expressou-se cruelmente nas palavras de um de seus diretores, que disse exatamente assim: "Se deixa um negro entrar na piscina, sem brancos, sai imediatamente." O caso somava-se ao assassinato de Robson Silveira da Luta, no distrito policial de Guaianazes, e serviu de estopim para unificar diversas entidades negras paulistanas, no meio cultural, religioso, até as novas organizações de esquerda que nunca havia se encontrado para uma ação comum. Assim surge o dia 7 de julho de 1978. Na história, naquela sexta-feira, a tarefa era ocupar o centro da cidade de Preto, o Viaduto do Chá.
idealizado pelos colonizadores e erguido através do trabalho escravo, foi escolhido como ponto de encontro para ouvir gritos de liberdade. Esse protesto contra o racismo já não acontecia no Brasil há anos. Mais de 1.000 pessoas estavam presentes por volta das 7 horas da noite nas ruas. Os cartazes e panfletos corriam de mão em mão para chamar todos os negros dos bairros, nas vilas, até prisões, nos terreiros de candomblé, de umbanda, nos locais de trabalho, escolas de samba, igrejas, em todo lugar que havia negros, para dali atacarem todo tipo de discriminação, se unindo a um movimento unificado e para torná-lo forte e ativo e combatente o suficiente. E dos setores democráticos, a carta dizia para esperar o apoio, criando assim condições necessárias para criar uma verdadeira democracia social. A solidariedade veio de Belém, Belo Horizonte, Aracaju, Maceió, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, inclusive da prisão estadual de São Paulo. Em carta, os detentos organizados no grupo afro-brasileiro diziam que todos aqui almejam ter um representante no mundo exterior. Aos afro-brasileiros, 70% dos 6.354 homens é praticamente negada a ajuda estadual em relação às necessidades judiciais. 3 palavras de ordem centrais ecoaram naquela noite: contra a discriminação racial, contra a opressão policial e pela ampliação do movimento por uma autêntica democracia racial. As exigências eram incompatíveis com a essência do regime empresarial militar, mas ali estavam homens e mulheres que se afirmavam como negras e negros plena ditadura, apresentando uma perspectiva antirracista para os novos movimentos sociais que eclodiam nas lutas que viriam a superar a ditadura. Nas palavras de Neuza Pereira, dizia: somos considerados cidadãos de segunda classe, mas no dia 7 de julho, em São Paulo, mostramos publicamente que não mais aceitamos essa classificação. Enquanto algumas pessoas bem vestidas e perfumadas entravam no Teatro Municipal de São Paulo para cumprir seu dever social, um grupo de mais de 1.000 negros abriram seu peito ali em frente num grito sufocado, denunciando as péssimas condições em que vivemos nesse país. Mais de 1.000 negros, em sua maioria jovens, desmitificavam publicamente o racismo covarde que proíbe a participação do progresso da sociedade, que o atira na sarjeta e o assassina. Não houve repressão ao protesto, mas quase 4 décadas depois, a divulgação de um documento do Exército do Recife mostrou que a ação era friamente monitorada pela repressão. A junção de jornalistas, artistas, detentos, estudantes, esportistas, trabalhadores negros em geral, inaugurou um novo período para o movimento negro. Esse movimento mudou a vida de muitas mulheres e homens negros, pois foi daí que foi fundado o MNU, Movimento Negro Unificado, especialmente na capital gaúcha. E essa foi uma sexta-feira, não foi uma sexta-feira comum, um dia comum de sexta-feira, foi uma sexta-feira que lançou MNU às ruas. Olá, eu vou falar sobre a MNU, o Movimento Negro Unificado. É uma organização pioneira contra a luta de discriminação racial pelo povo negro aqui no Brasil. Foi fundada no dia 18 de junho de 1978 e foi lançada dia 7 de julho desse mesmo ano. Foi um evento na frente das escadarias do Teatro Municipal de São Paulo. E esse foi um ato muito importante, que marcou por conta deles estarem lutando contra a discriminação, contra a violência racial. E já havia um silêncio naquele tempo, naquela época, pelo fato da ditadura militar. Mesmo
Mesmo assim, muitos dos negros, eles encaparam, eles ensinaram, eles tiveram em si, como o Zumbi dos Palmares, Steve Biko, Michael X, Dandara e muitos outros líderes do povo negro no Brasil e no mundo. E eles não se silenciaram naquele dia 7 de julho de 1978 e eles foram contra toda a discriminação e toda a violência. Eles lutaram pelos direitos deles. A Marcha Zumbi foi realizada em 1992 com a presença de 30 mil pessoas, despertando a necessidade de políticas públicas destinadas aos negros. Com dados preocupantes do IBGE e o IPEA, Fernando Henrique Cardoso instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra. Porém, só passou a ser realizada após a Conferência Mundial contra o Racismo. Após a abolição dos negros, a maioria foram morar em guetos ou em comunidades, por falta de oportunidades. Com isto, houve a compensação por todos esses anos de trabalho forçado no período colonial e a falta de inclusão. Uma das leis incluídas foi a Lei de Caó, de 1989, que tipifica o crime de racismo no Brasil. Também a injúria racial, artigo 150, em caso de ofensas aos negros. Cria-se também a Lei de 2000, que inclui os negros no sistema educacional brasileiro, que determina a criação de cotas em universidades públicas e concursos públicos, abrangendo a presença de negros em locais que são dominados pelos brancos.